Olá, preciosos, passando para mais um devocional dela com ele. Hoje eu gostaria de meditar com vocês aqui num texto que está em Neemias, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: tendo Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu-se em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e pedras que foram queimados? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo estava com ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobia, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disse, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Amém? Vamos ler por enquanto até aqui, mas se eu pudesse eu continuaria lendo, que é um texto assim maravilhoso, que fala aqui sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E quando o povo se posicionou aqui a construir, a palavra de Deus diz aqui que levantou-se a ira de Sambalate e Tobias. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada pelo bem de Israel. Nós sabemos que o inimigo, ele não quer ver reconstrução. O inimigo não quer ver posicionamento do povo de Deus. O inimigo não quer ver unidade de um povo, porque na unidade traz restauração, traz mudança, traz transformação. E então o inimigo começou a ridicularizar os judeus e também tentou trazer medo, mas Neemias não cedeu, pois não tinha nada a esconder das suas intenções. E muitas vezes o inimigo age por intimidação. Quem é você para conseguir? Você não está vendo que está difícil demais? Essa luta sua está tão ferrenha, você não vai dar conta, você não tem força suficiente para reconstruir a sua casa, para reconstruir os muros da sua vida que estão derrubados, você não tem força suficiente. Mas a palavra de Deus nos diz que Neemias perseverou
Neemias colocou o povo posicionado e o povo estava vigiando dia e noite. Minhas amadas, meus amados irmãos, que nós possamos estar nessa posição, vigiando dia e noite, porque o inimigo trabalha contra as nossas vidas. O alvo dele é nos destruir, é destruir a nossa casa, é destruir os nossos sonhos, é destruir os nossos propósitos. Deus colocou um sonho no coração de Neemias, Deus colocou algo em nossos corações e o inimigo não quer ver isso concretizado. Mas que nós possamos, com a perseverança e a ousadia de Neemias. Neemias, quando o inimigo veio rindo, criticando, Neemias, ele fez diferente. Ele falou no versículo 4, ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, caia a sua vergonha, né, na cabeça deles. Sejam eles despojos no cativeiro. Neemias, ele sabia muito bem quem estava do lado dele. Era o Deus Todo-Poderoso. E quando nós sabemos quem nos direcionou, quem te colocou nesse lugar, quem te orientou a fazer essa obra, nada vai te parar. Nada vai fazer você retroceder. Você tem o aval de Deus, você tem tudo. Não desista, não pare no meio da caminhada, mas o alvo do Senhor é que nós venhamos prosseguir. E deixa eu te falar algo que está no meu coração e é algo que eu vivo também. Na vida cristã, quando estamos caminhando debaixo do propósito de Deus, há oposição, sim. Há muitas oposições. Mas o que eu preciso ficar é com a palavra de Deus. O que o Neemias ficou foi com a palavra de Deus. Ele liberou cartas, ele liberou Neemias, ele liberou ele para ir ali e trazer essa reconstrução. E Neemias, como líder, ele também tinha que trazer esse ânimo para o povo, porque diante das afrontas, diante de tantas situações, o povo começou a desanimar. Mas Neemias falou, não, nós vamos orar ao nosso Deus por proteção. Nós vamos reforçar a guarda, a vigilância nesse lugar. E aí o inimigo também armou. Nós vamos deixar esse povo bem cansado, bem desanimado, quando eles estiverem distraídos. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tenta tirar o seu foco do Senhor. Cuidado com tantas conversinhas, com tantas vozes que você possa ouvir e dizer, desista disso. Você não está vendo que você está perdendo seu tempo? Você não acha que está difícil demais? Deus não está nisso não, você está esforçando em vão. Não, Neemias tinha convicção de quem falou, da voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós não cedemos a vozes contrárias. Eles ridicularizaram os judeus, também tentou trazer medo, mas Neemias não cedeu, pois não tinha nada a esconder das suas intenções. A reconstrução dos muros físicos é importante, mas a restauração da fé, da espiritualidade, da nossa espiritualidade é mais essencial. Tem pessoas que cuidam muito bem da casa onde mora, cuida da casa, limpa, faz tudo com tanto carinho, mas não cuida da morada do Espírito Santo. E eu gostaria de trazer uma palavra para você que está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Não deixe a contaminação entrar aí. A igreja, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ela é santa em Cristo, separada do mundo, e Deus protege e destrói os seus inimigos. Neemias não deixava que as vozes de Sambalate e Tobias tirassem a distração ou distraísse ele daquilo que ele estava proposto a fazer. Deus quer restaurar a sua igreja. Deus quer restaurar a mim e a você. Aquele que verdadeiramente é templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo.
moldado segundo a ação do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Fala, Espírito Santo, diante dessa luta eu estava quase abrindo mão, eu estava quase depondo as armas, mas eu ouvi a tua palavra e assim como Neemias perseverou, eu quero perseverar também. Eu não vou desistir no meio dessa batalha, porque a vitória já é minha pelo precioso sangue de Jesus. Assim como Jesus não desistiu no caminho do Calvário, eu não desistirei da prova que eu tenho enfrentado, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Nenhum Sambalate, nenhum Tobias vai me impedir de experimentar vitória, de ver os muros reconstruídos na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Paulo relatou em Gálatas que as obras da carne caracterizam aqueles que andam segundo as suas próprias concupiscências. Eu não estou aqui para fazer a vontade da minha carne e eu creio que você também não, irmão. Não, a carne quer descansar, quer parar. Não, tá difícil demais, assim não dá. Não, no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Essa é a palavra do Senhor para você nessa hora, meu irmão, minha irmã. Não desista, a luta tá grande, o seu Deus é maior. Ah, mas tá difícil demais. Para Deus não há impossíveis. Quando nos propomos a fazer algo como Neemias propôs no coração, a reconstrução dos muros, construir, muitas distrações tentam nos tirar o foco. Do início ao fim, Neemias orou, pedindo ajuda a Deus. Neemias demonstra dependência. Na nossa força, nós não conseguiremos, mas na dependência do Senhor, nós enfrentaremos todas essas batalhas, todas essas guerras e sairemos mais que vencedores. Onde os Sambalates e Tobias têm usado todo tipo de estratégia para distrair-nos e desanimarmos, nós vamos declarar: eu tenho os meus olhos em Cristo. Eu tenho os meus olhos no Senhor. Eu declaro como o salmista, elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro está além do monte, o meu socorro está no Senhor. Neemias, ele não parou, ele não desanimou, ele não desistiu, mas ele perseverou. E ali houve um tempo, se você continuar a leitura, você vai ver que até os inimigos de Israel admitiram: Deus está com este povo. Que nós possamos ser perseverantes, ousadas, intrépidas, que o brilho do Espírito Santo esteja em nossas vidas a tal ponto que confunda o arraial do inimigo. Eu não estou conseguindo entender. Essa Mari está passando tanta luta e ainda está passando força para o povo. Essa irmã, esse irmão aí está com tantas batalhas, mas ainda está de pé, ainda está de joelho clamando a Deus. Deus estava com os construtores. E eu gostaria de falar para você: projetos de Deus, o diabo não pode destruir. Como está escrito em Jó 42:2, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Você está vivendo os planos de Deus? Você está vivendo a vontade de Deus? Nada vai impedir esses planos de serem concretizados. Não desanime diante das afrontas, diante dos escárnios do inimigo. Eles serão confundidos e envergonhados, porque a vitória é nossa pelo precioso sangue de Jesus. Fale tudo que você está passando para Deus. Fale para Deus. Fale tudo que você está vivendo, as lutas que você está enfrentando, as afrontas que você está enfrentando. Foi isso que Neemias fez. Ele falou para Deus. Deus é o suficiente. Fala para Deus das suas preocupações. Fala para Deus dos seus sonhos. Fala para Deus dos seus medos. Coloque diante de Deus as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Coloque em prática aquilo que você aprendeu e tem aprendido nas Escrituras. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. Deus pode ter uma missão impossível para realizar
através da sua vida. Impossível, sim, diante dos seus olhos, mas diante daquele que tudo pode, não há impossíveis. E é tão interessante aqui que Neemias, no versículo 3, ele diz: pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, com espadas e lanças. O Senhor quer unidade da família. O Senhor quer comunhão da família. Lute junto com a sua família. Lute pela sua família. Clame ao Senhor. E aí você vai falar: pastora Mari, quanto mais eu clamo, parece que a batalha intensifica. Era assim aqui no caso de Neemias. Mas Neemias estava tão focado no que Deus mandou ele fazer e em ouvir Deus, que a voz do inimigo era assim, secundária. O inimigo tentou de várias formas, se você for ler o livro todo aqui de Neemias. Mas Neemias falou: eu estou fazendo uma obra muito importante e eu não posso parar. Você está fazendo uma obra muito importante e você não vai parar. Em nome de Jesus, toda investida do inimigo tentando fazer você parar não vai prevalecer, porque você está em Deus. E a palavra de Deus no versículo 23 diz: nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens, nem os guardas que me seguiam, largavam as nossas vestes, como um se deitava com armas à sua direita. Eles permaneciam de arma na mão, até enquanto deitava. Estava com estratégia de guerra, estavam atentos, estavam vigilantes. Não é tempo de brincar, é tempo de nos posicionar. Estamos em guerra, mas nós temos na nossa frente o nosso poderoso Gibor, o Jeová dos exércitos, o grande eu sou, aquele que nunca perdeu e jamais perderá uma batalha. Você tem sido afrontada? Você tem sido muitas vezes perseguido, caluniado, decepcionado, entristecido. Tem vindo muitas vezes o desânimo, uma apatia. Mas eu quero te encorajar a prosseguir para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. A ordem do Senhor para mim e para você nessa hora é: avance. Eu sou contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada porque nós temos enfrentado grandes batalhas. A fúria do inimigo tem sido tão grande contra as nossas vidas. Não tem sido fácil, Pai, mas nós sabemos que na força do Senhor nós já somos mais que vencedores. E nós declaramos pela fé, graças a Deus, que em Cristo Jesus nos garante a vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.